Olá, meus amores! Em breve nos veremos, né? Então, nós havíamos falado dos verbos. Lembra que os verbos eles têm a sua particularidade na sua estrutura, né? E aí quando a gente vai estudar os verbos, né? Quando a gente vai estudar a morfologia verbal, a gente analisa também a questão da estrutura, né? E lembrando, né, que os verbos eles apresentam uma estrutura diferenciada dos nomes, digamos, né? Então aí a gente tem que a gente lembra que eu falei, né, da questão da equação, né, aquela equação que me apresenta um radical, né? Um radical, e aí nós temos, né, as desinências que correspondem à parte flexionável do verbo, lembra? Em relação às desinências, né, a gente tem a desinência modo temporal, lembra que eu falei? Desinência modo temporal e a desinência número pessoal. No livro do José Lemos, né, ele fala dessa questão das desinências modo temporal e número pessoal, porque quando a gente vai falar, na verdade, né, dessas desinências, a gente pensa que a gente pode fazer a divisão desses sufixos, na verdade, né? Tava dando até aula de essa parte, né? Eu tava falando disso com o primeiro ano também, né? Que eles estão trabalhando a morfologia. E aí quando a gente vai ver, pera aí rapidinho. E aí quando a gente vai ver, né, esse sufixo, na verdade, vamos pegar aí o futuro do pretérito, né? Ó, andaria, certo? Lembra que eu falei, né, que quando a gente quer extrair o radical, a deixa é colocar esse verbo no infinitivo, né? Então, verbo andaria, né? Na verdade, no infinitivo nós temos a partir, né? O verbo andar, desinência de infinitivo e vogal temática some, temos aí o radical, certo? Então, o radical basicamente é and. O A eu tenho aí como vogal temática, né? Iuria é a minha desinência modo temporal. Essa, no caso aí, tanto a primeira pessoa quanto a segunda, né? Eu andaria, tu andarias, ele andaria. Primeira e segunda pessoa, primeira e terceira pessoa não tem desinência número pessoal, né? Morfe zero, né, em relação à desinência número pessoal. O que na verdade nós temos aqui, né, que a desinência modo temporal, ela é uria. Se eu for extrair esse morfema, né, esse morfema gramatical, eu tenho uria, certo? Uria, na verdade, né, e aí quando o Zé Lemos vai falar que as pessoas costumam confundir, na verdade, é que não tem como você separar, né? Ah, professora, ainda tem como subdividir isso, né? Seria o uri, na verdade, para o modo e o a para o tempo? Não. Essa mesma forma, né? Iria, essa mesma forma, ela tem um nomezinho, né? Que a gente chama de morfema cumulativo, né? Esse morfema cumulativo, porque normalmente as desinências, né, tanto a modo temporal quanto a número pessoal, elas têm essa nomenclatura, né? Na verdade, a gente classifica, né, esses morfemas como morfemas cumulativos, né? Por que eles são morfemas cumulativos? Os morfemas cumulativos, né, eles têm várias significações em uma forma só, né? Então, uria tanto é uma desinência que tem uma significação de modo quanto uma significação
de tempo. E aí esse morfema cumulativo, né, esses morfemas cumulativos também se dão nas desinências número pessoais, porque também vão apresentar mais de uma significação em uma única estrutura, né, ali em um único morfema, vamos dizer assim. Isso daqui é um único morfema, né? Mas ele é cumulativo porque ele tem uma dupla função aí, né? E aí você vai encontrar na Wanda de Menezes, ela vai falar também da questão do aspecto, né? Você tem o modo, você tem o tempo e você tem o aspecto, né? Um aspecto quase que não é falado, né? Mas entenderam essa questão? Então tem como a gente dividir, né? Quando a gente vai pensar, são morfemas cumulativos, né? Tanto as desinências modo-temporais quanto as desinências número-pessoais, certo? Essa questão da vogal temática, né? Ela vai me indicar a conjugação. Ah, professora, mas ela vai indicar só a conjugação? Não, ela não vai indicar só a conjugação, né? Além do mais, é muita coisa, né? Indicar só a conjugação. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Nossa, esse quadro tá muito sujo. Meu Deus, nervoso. Então, nós vamos ter aí as vogais temáticas, né? Ah, professora, mas vai indicar só a conjugação, na verdade? Não, ela vai indicar a conjugação, mas a gente sabe que as conjugações, né, os verbos conjugados, eles mudam a sua forma, dependendo do tempo verbal, né? Dependendo do modo, né? No subjuntivo, por exemplo, os verbos com tema em A, né? Os verbos com vogal temática em AS, a tendência é fazer isso. A tendência é mudar para o E, né? Então, a gente tem ambas, por exemplo, na segunda pessoa do presente do indicativo, né? Presente do indicativo. Eita. Segunda pessoa do presente do indicativo. E aí você tem, por exemplo, no subjuntivo, né, no modo subjuntivo, que eu ame, né? Que eu ame. Normalmente, né, quando você passa para o subjuntivo, que eu amo, que tu ames, né? Você está falando de segunda pessoa. Normalmente os temas em A, né, quando você tem os verbos da primeira conjugação, no modo subjuntivo, você tem aí essa troca do A pelo E, né, da vogal temática A pela vogal temática E. Então, é por isso que é importante, né, a gente perceber essas mudanças na estrutura, porque elas também vão determinar, né, aquelas outras classificações, né, em relação ao verbo, certo? Eu sei que aí tudo é mais do mesmo, né, é chover no molhado, mas a gente está aí, né, para poder estudar coisas que já foram estudadas há, sei lá, né, tempos aí, né, desde que a língua portuguesa foi colocada aí como parte, né, da disciplinar, né. Então, dando prosseguimento aí ao estudo, né, nunca é demais a gente estudar algo que a gente já viu, né, e aí tecer algumas considerações, algumas coisas novas vão aparecendo por aí, né, porque assim, os estudos eles sempre estão a gente acha que a língua portuguesa não é a língua latina, né? Ela tem os resquícios da língua latina, ela tem a base da língua latina, mas ela não é a língua latina porque o latim, na verdade, o latim ele parou ali, né? A gente considera como língua morta, né?
Mas ele parou, ele não tem mais fenômenos a partir, né? Porque não é uma língua que é usada, né? Mas o português não, o português está sempre mudando, o português está sempre... porque é uma língua viva, né? E aí quando a gente vai estudar os verbos, né? Os fenômenos aí, por exemplo, né? Você vai ver, por exemplo, que no linguajar carioca, a desinência de infinitivo você não utiliza mais, né? Você faz há uma elipse, né, na verdade, do R final, né? Você omite o R final. Por exemplo, eu não quero mais amar você. E aí quando você vai reproduzir isso na escrita, né, você ainda acentua essa palavra. Então, são fenômenos que acontecem, né? Eu não quero mais amar, né? No infinitivo, isso aqui some, cara, na língua viva, né? No dia a dia, no português falado, no português de quem fala, do falante mesmo, né? E aí fala, eu não quero mais te amar. E aí quando você vai ver, em alguns outros contextos, há a inclusão desse R que não existe, né? No português padrão, por exemplo, quando a pessoa vai falar eu te amo, né? Eu te amo, né? E aí a pessoa coloca o R onde não tem também, né? Então esses são fenômenos que aparecem aí, que são interessantes da gente analisar. Então esses estudos, por mais que sejam mais do mesmo, né? Mas é sempre importante a gente perceber perceber, né? E estudar coisas novas, estudar o que de novo você tem, né, nos estudos verbais e nos outros estudos referentes à língua também, né? A gente tem a gramática do português brasileiro, do banho, né? O banho ele traz muito essa questão do português falado, na verdade, né? Que a gente tem essa questão muito como é que eu posso dizer? Um lusitanismo, né, muito incutido ali, né? A gente tem o português europeu ainda muito enraizado no nosso idioma, né? E na verdade nós temos fenômenos próprios, né? Nós temos características do nosso português brasileiro que não tem em português de Portugal e a gente acaba excluindo, né? E a gente acaba fazendo com que seja algo discriminatório, né? Então vamos lá, falando aí, né? Tudo é aula, tudo é português. Então, formas nominais do verbo. Deixa eu pegar o preto aqui. Formas nominais. Professora, isso daí eu sei, né? Então, basicamente nós vimos os tempos, né? O tempo, o modo, o número e a pessoa, isso daí tranquilo, né? E aí a gente vai perceber, né, pelas desinências, a mudança, né? E de uma forma para outra e também a mudança na significação. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que a gente tem que perceber o emprego dessas formas verbais também no contexto, porque hoje em dia mais, né, se abriu mais espaço para esse estudo, né, que na verdade é a questão por exemplo, né, quando eu utilizo a forma verbal no presente, uma estrutura no presente, para poder fazer uma indicação algo projetado para o futuro. Então, aí amanhã eu vou em tal lugar, né? Assim que a gente fala, amanhã eu vou. Então você está usando uma estrutura no presente do indicativo para poder projetar algo que você ainda vai fazer. Então, existem esses contextos, né, essas questões, e aí que até embaralha um pouco a nossa cabeça se a gente for parar para pensar na morfologia do verbo, né? E aí, o
que vai acontecer, né? Que na verdade, né, vai determinar essas questões temporais, o que vai ajudar, na verdade, nessas questões temporais é o advérbio, né? Se amanhã, né, o amanhã ou hoje, né, ou agora eu estarei, futuro, agora eu estarei dando aula, né? Agora eu vou estar dando aula. Então, essas questões, né, que são bem interessantes da gente pensar, né? E o advérbio ele vai auxiliar muito nessa questão do tempo, né? Então, vamos aí às formas nominais do verbo, tá? O que a gente vai ter aí nas formas nominais do verbo? Por que elas vão se apresentar dessa forma? Porque elas vão assumir, né? Elas vão assumir a função de um nome, né? Ou de um adjetivo ou de um substantivo, certo? Ou de um substantivo. Ora, professora. Beleza. E aí, quando a gente pensa nessa questão de assumir uma forma de substantivo e assumir uma forma, né, de adjetivo, a gente pensa também na questão da estrutura. Por quê? Porque como vai assumir a forma de um nome, ele também vai se flexionar igual ao nome, né? E aí a gente entra na questão do gênero, aí a gente entra na questão do número, porque qual é a flexão dos nomes, né? A flexão de gênero e número, basicamente. Né? Então, aí se você tiver, por exemplo, pessoa, né? O substantivo pessoa. Chama a pessoa amada. Olha, isso é uma forma nominal, né? Uma forma aqui no particípio, né? Pessoa amada, esse termo aqui está fazendo o quê? Está adjetivando o substantivo pessoa, certo? Então aí, o que a gente vai encontrar, né, na verdade? Pessoa é um substantivo feminino, certo? É a pessoa. A pessoa, né, por consequência, né, por isso, em razão disso, amada, né, que é um adjetivo, aí, né, uma forma nominal do verbo, um adjetivo, está concordando em gênero com o substantivo feminino. Olha que legal, né? Então vai ter uma outra roupagem aí, certo? Da mesma forma que se eu tivesse pluralizado esse substantivo, eu também teria, né, a forma verbal, o nome, né, no caso aí, né, a forma nominal do verbo aí também concordando em número com o substantivo. Tá, gente? A gente termina na próxima aula. Beijos, tchau, tchau.